Bom dia, povo de Deus! Foi pro Beleléu. A antiga serpente foi pro Beleléu. Canta aí. Foi. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Fortaleza, na nossa sede. Foi pro Beleléu, é assim que é a canção do nosso bom baiano, pastor Fernandes Lima, mandando todo o mal embora em nome de Jesus Cristo. E nós começamos esse dia assim, mandando o mal embora, repreendendo toda a tristeza, todo o desânimo em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos começando esse programa cheio de alegria para anunciar aquilo que vai acontecer na nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, do missionário R.R. Soares, aqui no centro de Fortaleza, na nossa sede, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza, na mesma rua do 34º Distrito Policial. Você pode colocar a imagem dessa rua? Para quem não conhece, exatamente, aí a nossa igreja fica exatamente nessa rua. Em nome de Jesus, você vai adentrar a igreja do Senhor agora. Eles vão mostrar isso. Você vai adentrar a casa de Deus, o lugar de adoração. Vai ser nesse lugar que nós vamos fazer o clamor de libertação, mandando todo o mal embora, não aceitando a ação do inferno, a ação do mal, em nome de Jesus. É dia de libertação, dia de cura e restauração. Eu, pastor Isaías Lima, estou aqui, meu irmão, fui enviado para ser instrumento de Deus nesse lugar. E olha, pessoal, grandes milagres estão acontecendo. Grandes coisas o Senhor está fazendo em nome de Jesus. Tá bom? Mas coloca aí o louvor. Foi pro Beleléu, a antiga serpente. Aleluia! Foi. É, meu irmão, tem que manter o coração alegre. Tudo que o diabo quer é que você fique triste, abatido, desmotivado, para baixo. Nosso Deus tem uma palavra para você. Creia nela em nome de Jesus. Nós vamos tomar um cafezinho. Você preparou seu café aí agora? Pastor, eu tô com um café aqui gostoso. Ah, que coisa boa, em nome de Jesus. Hoje tem café e o pessoal até trouxe aqui uma castanhazinha. É? Vocês acreditam que o pessoal preparou um café para mim? Pastor, tem uma castanhazinha. Bota aqui uma castanhazinha. Vou comer uma castanha. Não pode comer uma... Olha só. Olha só, pessoal. O irmão tá com dó de colocar a castanha pro pastor dele. Não é possível. Já tomou café? Opa, vamos ver qual câmera que eu tô. Isso! Já tomou café com castanha? Vou comer uma castanhazinha. Café gostoso, tá quente. Boa essa castanha, hein? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Você vai ficar agora com um testemunho de fé, de libertação, de cura, de milagre, em nome de Jesus. É uma bênção sobre a vida do meu filho, que a gente nunca contou isso na igreja, em canto nenhum. A gravidez da minha esposa, quando ela chegou no final do 7º mês para o 8º mês, se tornou gravidez de risco. E o coração do meu filho apresentou uma falha de concepção, digamos assim. Sim. Ele era dividido em 2 por baixo. A médica que estava fazendo o pré-natal dela, quando ela escutava o coração, via alguma coisa fora de compasso, mas não identificava. Encaminhou para fazer um exame. Nesse exame identificou que o coração tinha um sopro atípico e que poderia se recuperar antes mesmo da criança nascer. Quando acontece isso, se recupera antes da criança nascer. Fez um segundo exame antes da criança ir para o parto. Em vez de diminuir a falha, tinha aumentado. Disse, não, fique tranquilo, a gravidez continuou sendo de risco, ela continuou sendo acompanhada mais ainda de perto pelo plano de saúde, pelos hospitais, pelos médicos. Quando ela voltou para o quarto, porque ela teve que ficar na UTI, que já foi outra bronca que eu passei, tive que ficar com a criança sozinho 48 horas, porque ela ficou na CTI, e Deus sustentou a vida dela, porque foi uma gravidez de risco. Aí, quando ela voltou para o quarto, fizeram outro exame na criança, permanecia lá. E o buraco no coração tinha aumentado mais ainda. A médica falou, pai, mãe, não se apavorem, fiquem tranquilos, mas assim que você sair daqui, leve para o pediatra, e o pediatra vai encaminhar para o cardiologista pediatra. Levamos para o pediatra, o pediatra disse, olha, aqui dá para ver que está fora do normal realmente.
tem que ir para o cardiologista, que é um conhecido meu. É o melhor que tem aqui no Recife. Nessa época a gente morava em Recife. Sim. Você vai ser acompanhado com ele lá, porque é urgente o caso dele. A gente foi. Chegou lá, um médico auscultou o coração da criança e disse: pai, eu não vou mexer, vamos deixar a natureza, ele usou essa palavra, a natureza fazer o trabalho dela. Daqui a 6 meses você conta o tempo, volta aqui e a gente vai decidir o que é que faz. Com 6 meses chegou lá, ele auscultou o coração novamente, a falha lá dava para perceber, para quem é médico e Sim. tem experiência, facilidade de perceber isso daí. Vamos encaminhar para o Hospital Português para fazer um exame. Chegou no Hospital Português, a falha tinha aumentado mais ainda, novamente, lá fez o exame. Ele ainda era pequeno, tinha menos de 1 ano de idade. Voltamos para o médico. Chegou no médico, o médico disse: e aí, doutor, vamos logo fazer a cirurgia? Eu falando para o médico, né? Se é para fazer, vamos logo fazer a cirurgia, porque eu não quero que ele fique assim, que se prolongue mais, porque o diagnóstico do médico tinha era que ele não ia ser uma criança normal, não ia poder correr, não ia poder brincar, não ia poder fazer nenhuma atividade física. Que ele sabe mais é correr, né? A alimentação dele ia ser totalmente diferenciada, ele ia viver sendo acompanhado por médicos, tomando medicação. Esse foi o diagnóstico que a gente recebeu em todo o procedimento que a gente ia fazer. Quando voltamos para esse médico, na situação, ele disse: pai, não é assim não. Vamos deixar agora Deus ser Deus. Oh. Isso foi a segunda consulta com ele. Eu não vou tocar nessa criança, não. Eu vou deixar Deus ser Deus na vida dele. Isso foi a palavra do médico. Aleluia. E eu só vou tocar nele depois que a gente fizer outro exame nele daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, volte aqui. Você vai pegar outra requisição. Vai fazer outro exame lá no Hospital Português. E depois vocês voltam para mim, para a gente decidir o que vai fazer. Mas antes, vamos repetir pela 3ª vez. Minha esposa está aqui, pode confirmar. Vamos deixar Deus ser Deus. E a gente voltou, fez o exame no Hospital Português. No dia de fazer o exame no Hospital Português, a gente chegou lá cedo, apreensivo. Virou essa criança para um lado, para o outro. A médica botou ele de cabeça para baixo, praticamente, para poder pegar a parte do coração, porque era bem por baixo do coração essa abertura. Sim. E vira para um lado e o menino kkkk, começou a rir porque ele achou começar a achar engraçado. E a gente apreensivo e eu chorando, né? Porque a situação era delicada, muito delicada. O médico disse: olha, não deixa ele correr. O que os outros médicos, não deixa essa criança correr. Criança espiritada, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, não deixa ela correr, não deixa fazer nada, porque ele não pode correr, porque... Sim. Aí a médica, isso daí, pastor, a gente ficou uns 40 minutos fazendo esse exame. Aí a médica pediu os outros exames à minha esposa. Minha esposa foi na mochila, pegou os outros exames, ela leu os exames todos. Leu, voltou, virou o menino de cabeça para baixo de novo, para um lado, para o outro, vira, disse: minha gente, olha, vou dizer uma coisa a vocês aqui. Por esses exames, diz que o menino tinha essa abertura no coração, essa falha. Sim. Um sopro. Mas aqui eu não vejo nada. O que eu vejo aqui no local é uma cicatriz muito fina, muito delicada, que nenhum cirurgião conseguiria fazer. Mas eu sei que essa criança não fez cirurgia, porque ele não tem nenhuma marca de abertura no peito dele. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aplaudir Jesus! Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito.
O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Glória a Deus, amigo ou mulher de Deus, homem de Deus que está me assistindo nessa manhã. Amanhã, na nossa igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, nós vamos orar forte por libertação. Libertação, mandando ali toda a obra do diabo embora. Cura e libertação. Nós vamos fazer a oração da fé. Eu vou estar especialmente no horário, meio-dia. Escuta o que eu estou falando. Estarei ao meio-dia em cima desse altar. A Bíblia relata de uma maldição, de um espírito que age ao meio-dia. Eu estarei aqui orando por você. Vem você de perto, vem você de longe. Vem receber oração para destruir, desfazer as obras do diabo. Às vezes você não tem ideia. Tem pessoas que não têm a mínima ideia por que a vida dela não está indo para frente, por que as coisas estão amarradas, por que a vida financeira não vai. Você já parou para imaginar que alguém fez algo contra você? Ah, pastor, não acredito nisso. Não, no mundo espiritual existe trabalhos, existem amarrações. As pessoas fazem trabalhos e amarrações para ver a pessoa na destruição. Aí tem exemplos de trabalhos, pessoas colocando nome, fazendo todo tipo de amarração para ver uma pessoa destruída, para ver uma empresa destruída, para ver a pessoa morrer. Eu quero que você entenda, pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para ver a sua vida destruída, amarrada. Então olha para mim aqui, presta atenção. Olha, presta atenção que eu vou falar para vocês. Nesta sexta-feira, amanhã, eu estarei ao meio-dia, principalmente esse horário, ao meio-dia fazendo oração de imposição de mão para desfazer as obras do diabo. Do diabo. E às vezes você não tem ideia quem está fazendo algo contra você. Às vezes você não tem ideia, você não tem noção. Esses dias agora vimos imagens, saiu imagem na mídia, de pessoas crentes ou aqueles que se dizem crentes, fazendo trabalho de destruição em frente a um templo de Lucifer. Pessoa crente. Pastor, o que é isso? Crente. Pessoas que se dizem evangélicas fazendo bruxaria para destruir a vida de outra pessoa. Essa aí nunca nasceu de Deus. Esse nunca foi convertido. Mas, pastor, e o que eu faço? Você não conhece o coração de ninguém. Você não conhece o coração de ninguém. Você não sabe o que uma pessoa mal intencionada ela pode fazer. Mas o que a palavra de Deus diz? Vamos para a palavra de Deus. Vamos lá. A Bíblia, ela diz, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz assim, ó, vamos ler juntos, ó. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes. Em outra versão, tá aqui, ó, isso mesmo, ó. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões. Serpente e escorpião é a força, é a representação do mal. Representação de forças demoníacas. Diz mais, ó. Agora diz mais, ó. E nada vos fará dano algum. Pastor, fizeram algo contra mim. Você esqueceu o poder que Deus ele te deu. E nessa sexta-feira nós vamos usar esse poder que o nosso Deus nos deu através do nome de Jesus para repreender, mandar embora. Só que nesse mesmo texto existe um alerta. Porque tem pessoas que mandam demônios embora e esquecem do versículo 20. Não coloca agora não, segura, volta lá. Eu sei que meu irmão está atento, está colocando. Esquece do versículo 20. Porque o nosso Deus ele vai curar, vai transformar, vai restaurar, e a glória é toda para Ele.
E o nosso Deus também dá um alerta. Você vai ser liberto, curado, transformado pelo poder de Deus, mas toda honra e glória é Deus, porque quem faz isso é Deus, não é um homem. Você, meu irmão, Deus te deu esse poder, Deus te deu essa autoridade, mas onde está a alegria de uma pessoa transformada? Está no versículo 20, coloca aqui, que muitos esquecem de ler isso aqui. Às vezes nós falamos do poder de Deus, mas esquecemos do que a Bíblia fala, mas não vos alegreis, porque vos o que, pessoal? Sujeitam os espíritos. Quantas vezes eu vi pastores, obreiros, pessoas que fazem a obra de Deus, repreender, mandar o mal embora, mandar e às vezes até aquele espírito que estava destruindo a vida da pessoa, se sujeitar a ele, demônio, de joelho, demônio, sai agora, e aquela pessoa é liberta, é sarada, transformada, e a pessoa tem até uma alegria, uma satisfação. Nosso Deus, ele já dá um alerta, falando assim, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Para você ter autoridade de Deus, irmão, você tem que ser uma pessoa na presença de Deus, andar na presença de Deus, o seu nome escrito no livro da vida. Amigo, o primeiro passo, os demônios saírem da tua vida, é você ter comunhão com Deus. E hoje eu estou chamando a sua atenção. Vem participar. Você vai observar que não é uma oração específica do pastor Isaías, que ele faz a oração e o inferno treme. Não, eu quero mostrar para você e unir a fé com a sua, que você também tem essa autoridade. Que o mal não pode tocar na sua vida, e nós vamos fazer isso juntos aqui na igreja em nome de Jesus Cristo. Eu chamo a sua atenção, vem participar comigo de uma dessas reuniões. Eu vou estar aqui ao meio-dia e também às 19 horas. 2 reuniões eu vou fazer, a minha equipe vai fazer o resto, mas eu vou estar aqui nessas 2 reuniões, meio-dia às 19 horas. Vem, participa, traz agora a fotografia da sua casa, da sua família. Você está me ouvindo? Ô meu amigo, você que está me assistindo agora, traz a fotografia. Pastor, meu casamento foi destruído. Fui vítima de bruxaria, destruição. Tem, meu irmão, o pessoal faz bruxaria para destruir, feitiçaria para destruir. Não, pode colocar a imagem. Faz destruição para acabar com a família, para acabar com a casa, com todo tipo de coisa. Meu amigo, o mal não vai tocar na sua casa, na sua família, no seu lar, em nome de Jesus. Toma posse da vitória agora em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você una a sua fé com a minha nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Vamos para a chamada de sexta-feira, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto. Em seguida, testemunhos. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Qual o nome da senhora?
Adriana. Ô, dona Adriana, tudo bem? Tudo bem, pastor? O que aconteceu aí? Conta aí. Não é bem uma dor, né? Mas eu estou há vários dias com esse caroço aqui no olho que está incomodando bastante, né? Sim, é mais perto do nariz, assim? Aqui, exatamente. Exatamente. E aí? Não é uma dor, mas é um incômodo, né? E eu vim para a reunião, mas incomoda um pouquinho. Não, mas e agora? Como é que tá? Não, agora está tranquilo. Tá tranquilo? Ainda Glória tá o a Deus. caroço? Tá. Ele está aqui, né? Mas eu Você creio está que sentindo ele aí? Ele está desmanchando. É? Aqui, Aleluia! Né? Ele está espalhando, né? A senhora está sentindo ele desmanchando? Aqui, ó. Passa a mão aí, em nome de Jesus. A sua mão tem unção, tem poder de Amém, Deus. em nome de Jesus. Eu declaro na vida da senhora a obra completa em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Fala, serva de Deus, o que Deus fez aí? Meu nome é Simone. Sim. Eu passei a semana inteira, pastor, com dor na lombar. E mesmo tomando medicação, né, o médico passou, não deu resultado, passei uma outra medicação. Cheguei aqui com dor e agora passou totalmente. Só foi buscar a presença de Deus. Só. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Quem mais? Bom dia, servo de Deus, tudo bem? Bom dia, pastor. Qual o seu nome? Nacélio. Oi, irmão Nacélio, o que Deus fez? Há dias, pastor, que eu venho com dor no joelho. É? Dor no joelho, é. E como é que... Movimenta esse joelho para eu ver aqui. Como é que é? Inclusive, Como é que estava essa dor? Inclusive, eu estou até com um tensor nos dois joelhos. Isso. E aí? Agora tá... Se fizesse isso aí, doía? Doía, eu não podia nem levantar isso aqui. E agora? Agora eu estou levantando os dois, ó. É só buscar Jesus, né? É verdade. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. 986757493, aleluia. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Pode mandar a mensagem agora. Pastor, eu fui vítima de bruxaria. Fui vítima de macumbaria. Eu quero oração. Eu quero oração em nome de Jesus. Pode mandar. 986757493. Eu estou aqui à disposição para cuidar de você, em nome de Jesus, orar por você e, claro, meu irmão, nós unirmos a nossa fé para o milagre acontecer em nome de Jesus, tá bom? Eu quero que você, meu amigo, se prepare para as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus Cristo, mas para isso, você tem que tomar uma atitude, sair da tua casa. Mas parado onde você está, nada vai acontecer. Sai, toma atitude, é de perto, é de longe. Pastor, não sei como chegar na igreja. Amigo, nós preparamos agora uma explicação mais minuciosa para você, meu irmão, chegar aqui na Igreja da Graça em nome de Jesus. Vamos lá. Como é fácil chegar na Igreja da Graça aqui do centro de Fortaleza? Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Você viu como é fácil chegar na nossa igreja? Não perca, meu amigo, ó.
Amanhã tem reunião 7 da manhã, 9 da manhã. Mas eu estou convocando você para uma reunião especial ao meio-dia, onde os ponteiros eles se juntam, apontam para o céu. Tem um mal que assola esse horário e eu vou estar orando, clamando por você em nome de Jesus. E a próxima reunião às 19 horas, nesse altar de consagração, orando e colocando a mão sobre a cabeça das pessoas, fazendo oração de imposição de mão. Imagens, por favor. Em nome de Jesus, oração para repreender toda ação do mal, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a novela da vida real, daqui a pouco eu volto com muito mais. Eu morava num apartamento lá no Conjunto Pilarzinho, era meu, e eu pagava financiamento. E aí o meu marido era pedreiro, construtor, e ele estava começando a fazer esta casa no alicerce. Ele pegava 4 ônibus para vir aqui, e eu trabalhava na Federação das Indústrias, e eu ganhava o salário lá, e ele às vezes saía fazer reformas para poder conseguir o dinheirinho para continuar aqui, porque a gente ainda pagava o financiamento lá. Muita luta, né, para conquistar algo, né, mas faltava aquele ponto principal, que é aceitar Jesus, reconhecer que Ele pode todas as coisas. Apareceu na televisão um dia, o Show da Fé. E daí ela se batizou. Um dia de semana, na Igreja da Graça, na hora eu pedi para ser batizada. Dia 15 de janeiro de 2001, meu marido foi junto comigo. E eu me batizei e dali eu continuei assistindo os cultos. E nós nunca deixamos de dar o dízimo, porque o dízimo é promessa e a gente cumpre. E ofertas. Eu via muito missionário falando sobre o associado. Aí eu conversei com meu marido e disse, como a gente não sai evangelizar, a gente não pode sair, então a gente vai patrocinar. E na época era R$30. Aí nós começamos. Aí eles começaram a ser fiel nos dízimos, nas ofertas e no patrocinador. Então foi aonde que Deus começou a abrir as portas. Ele ainda não era aposentado, nós não tinha carro. Nós quitamos o apartamento depois que eu fiz o associado. Compramos um carro, conseguimos pagar. Aí ele foi construindo aqui. Aos olhos humanos era impossível mesmo. Fez sozinho, sem servente, e ele estava com 62 anos. Num período de 10 anos, nós fizemos aqui e fizemos um sobrado igual esse no litoral. Então eles conseguiram realmente construir, né, o sobrado. Tem 140 metros quadrados, embaixo e em cima, né? O terreno tem 600 metros. Churrasqueira, tudo lá no fundo. Na praia, a mesma medida. Foi assim, um agir de Deus mesmo. Em gratidão a Deus, porque Deus deu, Ele teve misericórdia com a minha pessoa. Porque eu pagava aluguel, as minhas 2 filhas fazendo faculdade, eu não tinha condições de assumir, meu esposo tinha morrido. E Ele chegou em mim e falou, nós vamos, a parte de cima, eu vou doar para você morar enquanto você viver. Foi no cartório, assinou um documento. Então eu penso assim, Deus teve misericórdia dele, abençoando eles, né, pela fidelidade, pela fé, né, porque foram construindo tijolinho a tijolinho pela fé mesmo, né? E Deus Ele usou de misericórdia para com a minha pessoa, e eu moro lá até hoje. Fui abençoada na saúde, meu marido viveu até quase 95 anos. Nós vivemos 33 anos de casado. Era como 2 companheiros de verdade, né? Eu louvo a Deus, porque hoje eu estou muito bem nesse sobrado, tenho meu carro, dirijo, vou para a igreja. Todos nós somos abençoados muito pela fidelidade, né? Fidelidade com Deus em todas as áreas. As pessoas que investem na obra de Deus, patrocínio, dízimo, oferta, elas sempre têm a ganhar. Isso é uma poupança eterna. Eu vejo assim a mão de Deus agiu, mas agiu muito na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, assim como abençoou meu irmão nessa novela da vida real, em nome de Jesus. E o missionário
através da luz da palavra, ele responde, tirando todas as dúvidas das pessoas, através da luz da palavra de Deus. Vamos lá para Missionário Responde. Namoro santo é ter juízo na cabeça, porque o namoro tem que ser santo. Você vai namorar com um rapaz, já vem dar um aguento e quer... Aqui não, eu sou de Deus. Se você não é de Deus, não quer. Aliás, se não é de Deus, nem pega. Você lê lá, os israelitas eram proibidos. E Neemias ali ficou bravo, Esdras ficou bravo com aquela miscigenação de povo que estava fazendo Israel, que não podia. A pessoa de Deus tem que ser sempre de Deus. Batizou é louco. Como é que você não conhece a palavra? O pouquinho que você conhece já disse para você. Minha irmãzinha, um versículo de Deus que nem fale sobre santidade. Se você olhar para ele, você já sente onde está errado na sua vida. E não ensinaram você a ser religião. Pulou de um lugar para o outro, vai pular para o outro. Aqui um pouquinho está fazendo coisa errada. Para com esse negócio. Se converta a Jesus e olhe para a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos olhar para ele para sermos salvos. Salvo o que é? É você sair fora de uma situação feia que vai lhe complicar a vida toda e principalmente separar de Deus. Você sabia que tudo que nós fazemos, tudo que somos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, nele nós somos, existimos e nos movemos. Então tudo que fazemos, fazemos em Deus. Como é que eu vou fazer pecado? Para com esse negócio. Como é que eu vou fazer ato contrário à natureza? Não, o estômago foi feito para comida, tá bom? Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja.
Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus. Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Meus amigos, tudo na vida tem fases que Deus já predeterminou. Por exemplo, esse versículo 16 de Jeremias 33 fala o seguinte: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é justiça, é nossa justiça. E quando vai acontecer isso? Bom, aí eu não sei. Mas para nós hoje acontece quando a palavra é revelada e nós cremos. Aí, ainda que você more num lugar só de gente ruim, você pode invocar o poder de Deus e você vai ser ali uma pessoa alvo dos olhares para o bem. E vão ver que em Cristo há solução para eles também. Vamos orar agora, Pai. Eu não sei quantos estão sofrendo agora, o Senhor sabe. Mas o Senhor, que é a nossa justiça, vai operar agora. Porque em nome de Jesus eu mando que todo mal dessa vida saia e não volte mais, em nome de Jesus. Deus abençoe. Acaba a festa, eles estão voltando da festa. Uma criança de 12, é uma criança, não é? 12 anos. Você passa um dia inteiro sem sentir falta dessa criança. Tem alguma coisa errada? Não é muita distração. Sim ou não? É muita distração. Agora, trazendo para a revelação hoje, tem pessoas que ficam o dia inteiro sem Jesus, sem falar com Jesus, sem se relacionar com Ele. Outros, piores, passam 2, 3, uma semana, um mês. E outros, uma vida inteira sem Jesus. São religiosos, mas estão sem Jesus. Vão para a festa, como nós conhecemos, é ou não é verdade? Vai para uma festa. Aqui a festa é uma festa religiosa. Vão para uma festa, até comemoram, mas estão vivendo distante de Jesus. E viver distante de Jesus, as decisões são as piores. O comportamento é Jesus. A Bíblia fala que Jesus ficou 3 dias fora. O Pedro, que foi separado para pescar homem, volta às velhas práticas, está em cima de um barco com outros amigos, nu, sem roupa. E quando Jesus aparece na praia e pergunta se tem algo para comer, e ele reconhece que é Jesus, ele fica com vergonha, pulando na água de novo. Oh, meu Deus, é o Senhor. 3 dias o cara estava sem roupa, sem Jesus. 3 dias você faz, meu irmão, uma vida sem Jesus, você faz coisa que só Deus. Eu estou falando para você, vai tomar decisões erradas, vai tomar um prejuízo financeiro, sim ou não? Vai falar coisa para o seu marido que não é para falar, vai falar coisa para a sua esposa que não é para falar, vai tomar decisões que o prejuízo vai ser permanente se não tiver uma mudança. Mas, pastor, quando a ficha cai e eu percebi que eu estou andando por muito tempo sem Jesus, o que eu faço? Versículo 45. O que eles tiveram que fazer? E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Você tem que fazer o quê? Fazer o quê? Aí que está. Quem é que quer voltar? Quem é que quer fazer? Olha a preguiça de voltar. Quem já foi para um lugar teve que voltar de novo. Fazer umas 2 viagens. Quem já? Preguiça, que luta. Mas se for para voltar e ter Jesus do seu lado, vale a pena.
A Bíblia fala em Apocalipse 2, eu preguei isso na semana passada. Quando a Bíblia fala sobre a igreja de Éfeso, fala assim, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Versículo 5, ele fala assim, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Puxa na memória. Volta, pratica as primeiras obras. Mas sem Jesus não dá. Pessoal, às vezes você vem aqui toda semana, você ouve a palavra, e você, meu irmão, está vivendo uma vida diária sem Jesus. Volta às primeiras obras. Volta. Você via assiduamente, você era uma pessoa fervorosa, você buscava a Deus, orava mais, buscava mais a presença de Deus, mas alguma coisa aconteceu aí que você ficou chateado. No mundo tereis aflição. Você ficou tão chateado, que você não ora mais. O céu, para você, parou de funcionar. E ele funciona. As janelas estão abertas. Quem entendeu? Vai ver a bênção de Deus acontecer na sua vida. Creia nisso. Volta. Vou falar uma coisa para você. Nós temos uma coisa chamada sobrevivência. Nós nos acostumamos. Sim ou não? Nós nos acostumamos. Você começa a se acostumar. Se acostumar a viver sem Jesus, cuidado, hein? Não se acostume. Não se acostume a viver sem uma vida de oração. Não se acostume a viver uma vida longe da... Meu irmão, quando você vê assim, tão muito carnal, olha, tem pouca... Não li a Bíblia hoje, espera aí. Não, vou lá. Vou ter o meu secreto com Deus, vou entrar na presença de Deus e Deus vai fazer milagre. Quem entendeu? Amém? A terceira e última coisa, nós vamos orar, participar da Santa Ceia. O terceiro tipo de tempestade. Pastor, que tempestade é essa? Pastor, a primeira não é comigo. Estou passando por essa não. A segunda, não estou não, pastor. A terceira. Olha aqui a terceira. Quando faço tudo certo, dá tudo errado. Aí você faz aquela pergunta. Quem já fez essa pergunta assim, o que eu fiz para merecer isso? Quem já fez essa pergunta? O que eu fiz para merecer isso? Porque eu estou fazendo tudo certo. E está dando tudo errado. E agora, o que eu faço, pastor? Tem uma palavra para você. Eu falei aqui, a primeira, a segunda, duas tempestades. Foi ou não foi? Uma tempestade com Jonas, outra tempestade ali, né? Eu dei um exemplo, eu não falei da tempestade, mas está lá em João capítulo 6, versículo 16 e 18. É o segundo, eu não li. Que eles estavam no barco, deixa eu ler para eles. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Versículo 17. E entraram no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Então isso aqui é outra tempestade, que vai ter agora o versículo 18, coloca, e o mar se elevou porque um grande vento assoprava. Então que é a segunda tempestade. E a terceira tempestade, quando faço tudo certo e dá tudo errado. Aí você se pergunta, onde eu errei? Nós queremos saber o motivo. Espera aí, por que eu estou passando por isso? Isso aí vai te frustrar, tem que tomar cuidado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Abra lá em nome de Jesus. Aqui é outra tempestade. Presta atenção nessa. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para a outra margem. Então Deus dá para os discípulos agora uma direção. Nós vamos daqui do lado B para o lado A, ou como você entendeu. Versículo 36 diz assim, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Então não era só um barco, eram outros barcos também. Versículo 37.
Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Olha só. Quem já andou de barco aqui, levanta a mão. Ah, mas vocês já andaram de iate, pessoal. Vocês andaram no cruzeiro, né? Não? Quem já andou de barco pequeno aqui? Pequenininho? Já andou? A água tranquila já me dá um negócio já. Eu não sei nadar direito. Eu tenho que colocar aquelas boinhas, até se for até aquelas assim, ó, eu estou aceitando. Porque enquanto eu estou batendo o braço, eu estou nadando. Parou, fundo que nem pedra. Então já é só assim. Alguém também assim também? Eu, mesmo jeito. Tem gente que parece um peixe para nadar. Eu não. Eu acho maravilhoso quando alguém faz assim, ó, tá na água, assim, faz assim, ó. E fica tranquilo, boiando. Eu acho aquilo ali, que coisa top. Quando eu tento aquilo ali, comigo não dá certo. Cada um com o seu cada um. Eu não fico tentando muito, não, que dá. Dá uma desesperada, né? Mas imagine esses aí. Ali são pescadores. Um costume, eles sabiam nadar? Pescador sabe nadar? Sabe. Só que, meu amigo, olha só. Ali é um temporal, uma tempestade. Num barco pequeno. Ah, meu. Eles ficaram assustados. E Jesus está fazendo o quê no meio de uma tempestade? Dormindo. Dormindo. Aí, versículo 38, coloca, amigo, por favor, amiga. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, todo mundo estava desesperado, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Meu amigo, se despertou ele, foi num susto, foi ou não foi? Quem já acordou no susto aqui já? Você não gostou, não? Gostou? Daqui para lá, eu vou ir contra todos os filmes que eu já assisti de Jesus. Porque os filmes que eu já assisti de Jesus é aquele Jesus manso, ó, tranquilo, ó. É aquele Jesus bem tranquilo. Aqui Jesus não está tranquilo, não. Vocês vão ver. Versículo 39. Aí Jesus desperta. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cale-te, aquieta-te. É mais ou menos assim, ou não? Sim ou não? Ele vai repreender. Ele vai mandar o mar se calar. Não é assim que nem no filme. Quem já assistiu o filme de Jesus? Mar, cale-te. Aquieta-te. É assim? Não. Meu amigo, chicote estralou aqui, ó. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Agora ele está aqui, falou, bravo com o mar, com o vento, e agora ele vai virar para os discípulos dele. Vira aí. E disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Foi assim que ele falou, né? Por que sois tão tímidos? Não. O pau que cai no como é que é? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem assim um ditado assim? Na hora que ele falou, quieta-te! Aí olhou para os discípulos. E vocês, por que vocês são tão tímidos? Cadê a fé? Meu irmão mandou uma bronca neles. O que o nosso Senhor Jesus está exigindo agora dos seus discípulos? Um posicionamento de fé que você tem que ter. Às vezes você passa por tempestade que você não fez nada, mas existe tempestade que você só vai vencer com a postura, um posicionamento de fé. Se você aceitar, o barco afunda. Você ouviu o que eu falei ou não? Porque eu ensinei, cadê a fé? No mundo tereis aflição. Independente se você planta ou não, você vai ter luta, você vai ter batalha. E o nosso Deus, olha para mim, o nosso Deus está esperando um posicionamento de fé. E o que é fé? Ser religioso? Não. É repreender, é mandar embora, é não aceitar. Nós estamos aqui falando toda sexta-feira, falando sobre o curso Fé. É usar o nome de Jesus.
E nós ensinamos na igreja, e a nossa igreja é muito criticada por isso, porque nós falamos sobre determinação, exigir. Mas exigir e determinar não é colocar Deus na parede. Pelo amor de Deus, que loucura é essa? Como é que as pessoas falam um negócio desse? É exigir com Deus aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele me proporcionou. Porque ele tá, aqui a palavra é porque você é tímido. Por que vocês estão tão acanhados? Cadê a fé? Não é, meu irmão. Você tem a fé, você tem um Deus que te deu todo o poder lá em Lucas, capítulo 10, versículo 17. Versículo 19. É o 19? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu dei isso para vocês. Eu dei isso para vocês. E tem tempestade que é o próprio diabo. Sim ou não? Que se levanta. E você tem que ter uma postura. Irmão, falei aqui para os demais. A minha filha, a primeira filha, pai de primeira viagem, passa uma situação complicada às vezes. Uma vez a minha filha com febre, começou a ter febre, não sabia o que fazer. Minha esposa veio, meu amor, e agora? E agora o que a gente faz? Está longe agora para o hospital, mas a gente vai, entende? Se precisar, a gente vai, não é assim? Mas ela começou a falar assim, mas antes de ir, a gente vai usar a fé. Porque eu sou homem de Deus, você é mulher de Deus também. Me dá aqui. Tirei toda a dó, não deixei nem no meu colo. Coloquei em cima da cama. E fiz a oração. O que é exigir, determinar? A sua oração ela tem que estar de acordo com a palavra, tem que ter palavra. Aí a oração foi essa assim, ó. Senhor, o Senhor curou a sogra do Pedro, que estava com febre. E ela voltou a servir. A minha filha é para te servir. Então eu digo agora, a febre, que às vezes a gente tem até... A gente não quer ter febre, mas a febre está queimando algo que está... Eu vou usar essa expressão para você entender. Está queimando algo ruim dentro do teu corpo. Pronto. Para você entender. Porque às vezes a febre está combatendo algo que não é para estar no teu corpo. Entendeu ou não? E aí eu falei assim, ó, e o que tinha para ser vencido através do calor dessa febre, já venceu em nome de Jesus. Aí eu falei assim para minha esposa, pega a menina, dá um banho nela na banheira, água fria, e vai lá, pode dar. Ela foi lá, deu um banho. Ai, meu Deus, que dó, pastor. Banho, água fria. Ela ficava assim, água fria. Enxuga ela, bola na toalhinha. Ela ia abraçar, falou assim, não abraça não. O teu calor vai, deixa ela lá. Deixa ela sozinha, o poder de Deus já operou. A febre passou, a menina ficou bem. A gente, meu irmão, o primeiro filho, é aquele coisa, né? Aquele negócio. Primeiro filho, ai meu Deus, não pode tocar no chão. Isso, não pode fazer isso. A minha mãe fala assim, ó o vento da menina, ó o vento da menina, ó o vento. Quem já viu isso? Ó o vento da menina. Minha sogra pega, meu irmão, um cordão vermelho. Ela estava soluçando. É meio nojento, mas foi o que aconteceu. Ela passou no cuspe e colocou dentro colocou na testa da menina para a menina parar de soluçar. Eu falei, não, tira essa mandinga. Eu te amo, minha sogra, mas isso aí que não precisa, não. E, não é assim? Os mais velhos não fazem isso? Nós temos que estar, meu irmão, com Deus. Vai levantar tempestades na sua vida. E você, meu irmão, tem que usar a fé. Aí você só vai entender por que você está passando essa tempestade quando chegar no local. Pastor, como assim? Vamos para o contexto lá, a gente vai participar da Santa Ceia. Marcos, a gente estava em Marcos, por favor, pode voltar. Marcos 4, 41 agora. E sentiram um grande temor. Eles ficaram, olha, essa tempestade. Pessoal, essa tempestade, um grande temor, e diziam uns aos outros, vou terminar de ler, né? Mas quem é este que até o vento e o mar ali? Eles ficaram assim, mas essa tempestade, esse mar, vocês acreditam que foi o diabo que colocou? Por quê? Porque no capítulo 5, quem conhece a Bíblia aqui, quem já leu um pouquinho, no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia vai falar do maior endemoniado da Bíblia. Sim ou não?
e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Quem conhece a história? O cidadão, ele não dormia, ficava, meu irmão, no cemitério. Então, esse homem vai ser liberto. Aí você entende, às vezes, uma tempestade que você passa, e você fala assim, mas eu não fiz nada para merecer. Você só vai entender no dia que você chegar. Porque você tem que ir lá ajudar uma pessoa que necessita e precisa com o Deus que você serve. Vocês ouviram o que eu estou falando ou não? Vocês vão entender, às vezes, por que você está passando por essa luta. Porque tem alguém cheio de demônio, cheio de coisa ruim. Através do teu testemunho, do seu posicionamento de fé, você vai alcançar aquela pessoa vai ser abençoada. Porque esse homem encontrou Jesus e nunca mais foi o mesmo. Ele foi evangelizar em Decápolis, em 10 cidades. Esse homem vai ser agora transformado. Quem sabe qual é o maior? O cara que tinha demônio. Lembra que os demônios saíram e foram para os porcos? Quem lembra disso? Quem lembra? Era uma legião de demônios. Sabe o que é uma legião de demônios? Mais de 5 a 7 mil demônios tinha na vida desse homem. Ele se rasgava, se cortava, gritava, andava nu. Esse homem foi alcançado pelo poder de Deus. Deus quer te abençoar, meu irmão. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Na hora que você estiver passando uma tempestade, o Senhor me dá força, porque toda tempestade, uma hora ela se acaba. Todo deserto, uma hora tem fim. Não é para morrer no deserto. E o teu nome vai ser glorificado do começo. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus, pessoal. Vou fazer uma oração por você agora, mas lembrando que amanhã é dia de desfazer as obras do diabo. Como eu li agora para você em Lucas capítulo 10, versículo 19. Coloque em tela cheia, meu amigo, em nome de Jesus. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Toda a força do inimigo. Seu inimigo, a Bíblia fala que é o diabo, meu irmão. Satanás, o seu adversário. E você vai vencer ele através do poder de Deus. Amanhã, ao meio-dia, eu estarei em cima desse altar e também às 19 horas, eu creio no poder de Deus. Prepara lá seu copo com água. Pai, todo-poderoso Deus, eu faço a oração da fé agora nesse momento, e essa pessoa que une a fé com a minha, crê que o seu poder está se manifestando agora. A dor vai embora, a tristeza vai embora, a depressão bate em retirada. Aquilo, meu Deus, que está fazendo essa pessoa sofrer tem dias, eu repreendo agora em nome de Jesus, porque a palavra é verdadeira e eu declaro o poder de Deus sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. E quando essa pessoa beber dessa água, cura e libertação na vida dela vai acontecer. Amém e graças a Deus. Beba da água em nome de Jesus. Vem e você vai ver a bênção, o poder de Deus se manifestar em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, fique na paz, fique com Deus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar.
E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você.